Fala, Arete! Sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio e hoje nós vamos tratar da Lei 13.260, que trata sobre o terrorismo. Mas antes de começarmos, deixe aquela inscrição, hein, galera? Artigo 1º. Esta lei regulamenta o disposto no inciso 43 do artigo 5º da Constituição Federal, disciplinando o terrorismo, tratando de disposições investigatórias e processuais e reformulando o conceito de organização terrorista. Artigo 2º. O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Parágrafo 1º. São atos do terrorismo. Inciso 1. Usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa. Inciso 2 e 3 vetados. Inciso 4. Sabotar o funcionamento ou apoderar-se, com violência, grave ameaça à pessoa ou servindo-se de mecanismos cibernéticos do controle total ou parcial, ainda que de modo temporário, de meio de comunicação ou de transporte, de portos, aeroportos, estações ferroviárias ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações públicas ou locais onde funcionam serviços públicos essenciais, instalações de geração ou transmissão de energia, instalações militares, instalações de exploração, refino e processamento de petróleo e gás e instituições bancárias e sua rede de atendimento. Inciso 5. Atentar contra a vida ou a integridade física de pessoa. Pena: reclusão de 12 a 30 anos, além das sanções correspondentes à ameaça ou à violência. Parágrafo 2º. O disposto nesse artigo não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria, profissional, direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios, visando a contestar, criticar, protestar ou apoiar com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais, sem prejuízo da tipificação penal contida em lei. Artigo 3º. Promover, constituir, integrar ou prestar auxílio, pessoalmente ou por interposta pessoa, à organização terrorista. Pena: reclusão de 5 a 8 anos e multa. Parágrafos 1º e 2º vetados. Artigo 4º. Vetado. Artigo 5º. Realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar tal delito. Pena: a correspondente ao delito consumado, diminuída de 1/4 até metade. Parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas o agente que, com o propósito de praticar atos de terrorismo. Inciso 1. Recrutar, organizar, transportar ou municiar indivíduos que viajem para o país distinto daquele de sua residência ou nacionalidade. Ou, inciso 2. Fornecer ou receber treinamento em país distinto daquele de sua residência ou nacionalidade. Parágrafo 2º. Nas hipóteses do parágrafo 1º, quando a conduta não envolver treinamento ou viagem para país distinto daquele de sua residência ou nacionalidade, a pena será correspondente ao delito consumado, diminuída de metade a 2/3. Artigo 6º. Receber, prover, oferecer, obter, guardar, manter em depósito, solicitar, investir, de qualquer modo, direto ou indiretamente, recursos, ativos, bens, direitos, valores ou serviços de qualquer natureza para o planejamento, a preparação ou a execução dos crimes previstos nesta lei. Pena: reclusão de 15 a 30 anos. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem oferecer ou receber, obtiver, guardar, mantiver em depósito, solicitar, investir ou de qualquer modo contribuir para a obtenção de ativo, bem ou recurso financeiro, com a finalidade de financiar, total ou parcialmente, pessoa,
grupo de pessoas, associação, entidade, organização criminosa que tenha como atividade principal ou secundária, mesmo em caráter eventual, a prática de crimes previstos nesta lei. Artigo 7º. Salvo quando for elementar da prática de qualquer crime previsto nesta lei, se de algum deles resultar lesão corporal grave, aumenta-se a pena de 1/3. Se resultar morte, aumenta-se a pena da metade. Artigo 8º. Vetado. Artigo 9º. Vetado. Artigo 10. Mesmo antes de iniciada a execução do crime de terrorismo, na hipótese do artigo 5º desta lei, aplicam-se as disposições do artigo 15 do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Artigo 11. Para todos os efeitos legais, considera-se que os crimes previstos nesta lei são praticados contra o interesse da União, cabendo à Polícia Federal a investigação criminal em sede de inquérito policial e à Justiça Federal o seu processamento e julgamento, nos termos do inciso 4º do artigo 109 da Constituição Federal. Parágrafo único. Vetado. Artigo 12. O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público, em 24 horas, havendo indícios suficientes de crime previsto nesta lei, poderá decretar, no curso da investigação ou da ação penal, medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta lei. Parágrafo 1º. Proceder-se à alienação antecipada para a preservação do valor dos bens sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção. Parágrafo 2º. O juiz determinará a liberação, total ou parcial, dos bens, direitos e valores quando comprovada a licitude de sua origem e destinação, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal. Parágrafo 3º. Nenhum pedido de liberação será conhecido sem o comparecimento especial do acusado ou da interposta pessoa que se refere o caput deste artigo, podendo o juiz determinar a prática de atos necessários à conservação de bens, direitos ou valores, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º. Parágrafo 4º. Poderão ser decretadas medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores para reparação do dano decorrente da infração penal antecedente ou da prevista nesta lei, ou para pagamento de prestação pecuniária, multa e custas. Artigo 13. Quando as circunstâncias o aconselharem, o juiz ouvido o Ministério Público nomeará pessoa física ou jurídica qualificada para a administração dos bens, direitos ou valores sujeitos às medidas assecuratórias, mediante termo de compromisso. Artigo 14. A pessoa responsável pela administração dos bens, inciso 1, fará jus a uma remuneração, fixada pelo juiz, que será satisfeita preferencialmente com o produto dos bens objeto da administração. Inciso 2. Prestará, por determinação judicial, informações periódicas da situação dos bens sob sua administração, bem como explicações e detalhamentos sobre investimentos e reinvestimentos realizados. Parágrafo único. Os atos relativos à administração dos bens serão levados ao conhecimento do Ministério Público, que requererá o que entender cabível. Artigo 15. O juiz determinará, na hipótese de existência de tratado ou convenção internacional e por solicitação de autoridade estrangeira competente, medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores oriundos de crimes descritos nesta lei praticados no estrangeiro. Parágrafo 1º. Aplica-se o disposto nesse artigo, independentemente de tratado ou convenção internacional, quando houver reciprocidade do governo do país da autoridade solicitante. Parágrafo 2º. Na falta de tratado ou convenção, os bens, direitos ou valores sujeitos às medidas assecuratórias por solicitação de autoridade estrangeira competente ou os recursos provenientes de sua alienação serão repartidos entre o Estado requerente e o Brasil, na proporção de metade, ressalvado o direito do lesado de terceiro de boa-fé. Artigo 16. Aplicam-se as disposições da Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, para a investigação, processo e julgamento dos crimes previstos nesta lei. Artigo 17.
Aplicam-se as disposições da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, aos crimes previstos nesta lei. Artigo 18. O inciso 3 do artigo 1º da Lei 7.960, de 21 de dezembro de 1969, passa a vigorar acrescido da seguinte alínea P. Artigo 1º, inciso 3, alínea P. Crimes previstos na Lei de Terrorismo. Artigo 19. O artigo 1º da Lei 2.850, de 2 de agosto de 2013, passa a vigorar com a seguinte alteração. Artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 2. As organizações terroristas, entendidas como aquelas voltadas para a prática dos atos de terrorismo legalmente definidos. Artigo 20. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Galera, é isso aí. Acabamos a lei de terrorismo. Não, lei de terrorismo, lei 13.260. É isso aí, galera. Se você curtiu esse episódio, deixe seu like. Até a próxima. Um forte abraço.